Coreia do Norte é um país conhecido por seu sigilo, pobreza, violações dos direitos humanos e, claro, seu líder enigmático, Kim Jong-un. No entanto, ser uma nação tão particular e única significa que existem algumas peculiaridades que simplesmente não existem fora de suas paredes abrangentes. Então, vamos entrar na República Popular Democrática da Coreia e ver o que podemos encontrar. Número 20. Cortes coreanos. Cortes de cabelo são uma ótima maneira de se expressar, mas o número de opções de estilo em potencial às vezes pode ser um pouco demais. Felizmente, para o povo da Coreia do Norte, eles não precisam lidar com tudo isso, pois o governo publica uma lista de estilos aprovados pelo Estado para eles. As mulheres podem escolher em uma lista de cerca de 18 estilos, enquanto os homens são limitados a 10. As mulheres casadas devem manter o cabelo razoavelmente curto, enquanto solteiras são incentivadas a experimentar os estilos um pouco mais longos. Os jovens, por sua vez, não devem crescer mais do que 5 centímetros, mas os homens mais velhos podem sair com 7. Dito isso, com esses cortes sendo as únicas opções, dificilmente acredito que alguém vai aparecer com um moicano desses. Particularmente, porém, devo dizer que vou escolher o número 10. Número 19. Modelos de trânsito. No passado relativamente recente, era muito comum que policiais locais amigáveis direcionassem o tráfego, ao invés dos postes de luz indutores de raiva que conhecemos hoje. Kim Jong-un parece recordar aqueles dias com ternura, com os olhos de um pervertido moderado, porque o fluxo de tráfego de Pyongyang é dirigido por toda uma força de trabalho de modelos de trânsito. As condutoras de tráfego norte-coreanas são rigorosamente treinadas com precisão robótica e desempenham seu papel com a maior seriedade. Escolhidas especificamente por sua atratividade física e lealdade familiar, o posto de modelo de trânsito é especialmente procurado por causa da alta posição social associada. Na verdade, o trabalho está entre os papéis mais respeitados pelas mulheres norte-coreanas, tornando-as modelos de trânsito efetivamente tão desejáveis para os homens norte-coreanos quanto atrizes de Hollywood no Ocidente. A desvantagem é que essas mulheres são obrigadas a parar aos 26 anos, o que dificilmente é uma idade de aposentadoria. Felizmente, a habilidade de balançar mastros é facilmente transferível. Número 18. Castas hortifruti. Para dissuadir quaisquer desertores em potencial, o governo norte-coreano dividiu seus cidadãos em castas, com base na lealdade de suas famílias ao sistema. Tudo se resume ao quão vermelho, representando a bandeira vermelha do comunismo, um indivíduo consegue ser. As 3 classes são: tomate, para quem é vermelho por dentro e por fora; maçãs, para aqueles que são vermelhos apenas por fora e exibem certos traços não conformistas; e uvas, aqueles que não são nada vermelhos e fazem coisas indescritíveis, como telefonar para pessoas do mundo ocidental. Como o governo controla a educação e os empregos, o status de sua família realmente importa, pois aqueles que são vistos como desleais não terão permissão para ir à faculdade ou conseguir empregos públicos desejáveis. Em geral, todo o sistema cheira a fruta podre para mim. Número 17. Calendário coreano. Enquanto a maior parte do mundo caminhou penosamente pelo ano de 2020, os norte-coreanos viveram o Juche 109. Isso ocorre porque a Coreia do Norte redefiniu seu calendário ao redor do aniversário do fundador do país, Kim Il-sung, nascido em 1912. Cada ano é simplesmente o número de anos desde 15 de abril de 1912. Então, da próxima vez que você quiser tornar o aniversário de alguém realmente especial, é só basear um calendário nessa pessoa. Número 16. Necrocracia. O amor da Coreia do Norte por seu fundador Kim Il-sung não se limita ao calendário. O homem que já está morto há um quarto de século foi declarado presidente eterno por seus contemporâneos, dando-lhe poder absoluto mesmo na morte. Depois dele, Kim Jong-il e Jong-un são considerados apenas líderes supremos em comparação. Isso significa que, ao contrário de qualquer outra nação na Terra, a Coreia do Norte poderia ser, tecnicamente, definida como uma necrocracia, o que significa ter um governo que funciona sob o domínio de um líder morto. Arrepiante. Número 15. Punição a longo prazo. Não é nenhuma revelação que a Coreia do Norte leva a dissidência política muito a sério, mas as punições podem ser ainda mais loucas do que você imagina. Se alguém for acusado de um crime político, como desrespeitar acidentalmente o líder supremo, não será apenas o culpado sendo punido. O suspeito, sua família e possivelmente até mesmo seus amigos serão enviados para um campo de reeducação. Se o crime for considerado grave o suficiente, toda a família vai permanecer lá pelo resto da vida, com apenas os bisnetos totalmente doutrinados sendo autorizados a voltar à sociedade. Esse sistema, chamado de Política das 3 Gerações de Punição, foi instigado por Kim Il-sung em 1948 e infelizmente ainda é usado até hoje. Número 14. Computação coreana. Embora a maioria das pessoas
já deve estar familiarizada com os sistemas operacionais Mac ou Windows. No reino eremita coreano, esses programas são proibidos. Em vez disso, qualquer pessoa com sorte suficiente para possuir um computador usa um sistema operacional criado pelo Estado chamado Estrela Vermelha. O programa é essencialmente uma cópia barata do Mac e usa uma interface de usuário muito semelhante. A Coreia do Norte também tem sua própria opinião sobre a internet, com cerca de 5.000 sites controlados pelo Estado, acessíveis apenas na Coreia do Norte. O mais estranho de tudo é que nesses sites os nomes de Kim Jong-il e Kim Il-sung devem ser codificados para parecer 20% maiores do que o texto ao redor. Parece que alguém está querendo aparecer em tudo. Número 13. Proibição de cantar. No caso de os norte-coreanos correrem o risco de se divertirem muito, Kim Jong-un, recentemente, proibiu reuniões envolvendo canto e bebida. Na repressão a qualquer comportamento impuro, até mesmo as celebrações do Dia das Mães foram proibidas, por medo que pudessem prejudicar a adulação do povo ao líder supremo. Kim é a sua mãe agora, ok? Número 12. Leis da estátua. Algumas das imagens mais icônicas da capital da Coreia do Norte, Pyongyang, mostram as estátuas colossais de seus ex-líderes. Talvez seu grande tamanho seja tão memorável porque é realmente ilegal fotografar partes isoladas da estátua. Se você tirar uma foto, será legalmente obrigado a fotografar a estátua inteira. Não apenas isso, mas as pessoas estão proibidas de mascar chiclete, ou até mesmo falar alto nas proximidades, visto que é considerado desrespeitoso aos ex-líderes. Até os carros são obrigados a reduzir a velocidade ao passar, e os ciclistas são obrigados a desmontar de suas bicicletas e andar enquanto as estátuas estão à vista. Isso que é carência. Número 11. Fertilizante humano. Os agricultores da Coreia do Norte são tão pobres e carentes de recursos que são regularmente forçados a usar seus próprios resíduos como fertilizante. Existem até mesmo coletas de resíduos exigidas pelo Estado quando os recursos estão especialmente baixos, com cotas que as famílias devem fornecer. É uma mercadoria tão procurada que há relatos de que as pessoas vão, na verdade, roubá-la de seus vizinhos. Houve até relatos de que uma epidemia de micose eclodiu devido à falta de recursos de saneamento envolvidos no processo de coleta de fertilizantes humanos. Moral da história? Não faça cocô onde você come. Número 10. Licor perfeito. Entre as esquisitices norte-coreanas mais suaves estão as alegações de que inventaram um tipo de bebida que não dá ressaca. Essa bebida é feita de extratos de ginseng e substitui os açúcares de álcool padrão por glúten de arroz queimado, que o governo afirma ser o segredo para não dar ressaca. Se essas afirmações são mesmo ligeiramente verdadeiras ou não, com a repressão de Kim Jong-un às bebedeiras, pode ser que nunca iremos saber. Número 9. Unicórnios. Mesmo sem beberem muito, parece que algumas pessoas por lá estão ficando bem bêbadas. Pelo menos essa é a única explicação que posso apresentar para a fonte oficial de notícias da Coreia do Norte, KCNA, anunciando que os arqueólogos em Pyongyang descobriram um antigo covil de unicórnio. Na verdade, os unicórnios são muito citados nos livros de história coreanos, com um conto envolvendo o antigo rei coreano, Tongmyong, cavalgando um para cima e para baixo na península. O covil supostamente descoberto é um dos estábulos de unicórnios do rei Tongmyong, de acordo com os melhores arqueólogos da RPDC. Devo dizer que, de todas as afirmações ridículas que a Coreia do Norte faz, essa é a que mais desejo que seja verdade. Número 8. Não é a NASA. Não querendo ficar de fora da grande corrida espacial, a Coreia do Norte encomendou seu próprio programa espacial. Atende pelo nome de Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial, ou NADA. Embora isso signifique nada em algumas línguas, o programa é real e tem seu próprio logotipo, uma cópia ridícula do logo da NASA. O programa afirma ter lançado seu primeiro satélite em 1998, chamado Bright Star 1, mas nenhum outro país foi capaz de detectar o satélite, sugerindo que ele caiu de volta logo após o lançamento. Ups! Número 7. Polícia da moda. Para realmente enfatizar o quanto o regime de Kim não gosta da cultura ocidental, eles proibiram a vestimenta de qualquer forma que pudesse ser vista como um símbolo do Ocidente. Eles até têm a sua própria polícia da moda, formada por voluntários, que denunciam os dissidentes ao governo. Você pode ser denunciado por praticamente qualquer coisa, desde cabelo comprido de maneira inadequada, até jeans esportivos que são vistos como o símbolo máximo do consumismo perverso, como se escolher roupas não fosse estressante o suficiente. Número 6. Aniversários infelizes. Como o norte-coreano, seria uma pena nascer em 8 de julho ou 17 de dezembro. Essas foram as datas da morte de Kim Il-sung e Kim Jong-il, respectivamente, e, consequentemente, é ilegal comemorar nesses dias. Isso significa que mais de 100.000 pessoas não comemoram seus aniversários em 9 de julho ou 18 de dezembro.
para que não se distraiam da tristeza forçada dos dias de luto. Não que isso realmente importa, porque qualquer celebração considerada excessiva que possa ofuscar o culto ao líder supremo é uma ofensa. Por segurança, todos os aniversários de cidadãos são mantidos em silêncio, então, infelizmente, pode esquecer aquela festona de 15 anos. Número 5. Visitas de Kim. Como se a vida já não fosse tensa o suficiente para os norte-coreanos, ela ficou ainda pior, com a ameaça sempre presente de uma visita aleatória ao local de trabalho por Kim Jong-un. Qualquer desrespeito percebido contra o líder é suficiente para colocar você e sua família em um campo de reeducação, então você pode imaginar o estresse. Como você pode ver aqui, este operário de fábrica de lubrificantes está claramente contando os segundos até conseguir respirar de novo. Mas hey, pelo menos o Kim parece estar se divertindo. Número 4. Esquadrão do Prazer. Uma das excentricidades mais sombrias da Coreia do Norte é o Esquadrão do Prazer de Kim Jong-un. Esta subseção feminina do exército norte-coreano é designada para acompanhar oficiais de alto escalão, bem como o próprio líder supremo. O esquadrão é formado exclusivamente por mulheres jovens e bonitas que devem tolerar e realizar atos impensáveis, tudo a serviço de agradar seus superiores designados. As meninas costumam ser selecionadas quando adolescentes e muitas vezes levadas à força de suas famílias diretamente para o serviço militar. Embora os governos do resto do mundo não estejam de forma alguma livres de práticas vergonhosas do tipo, pelo menos isso só existe oficialmente na Coreia do Norte. Número 3. O maior estádio do mundo. Em uma nota mais leve, considerando quão pobre o país é, parece estranho que a Coreia do Norte tenha o maior estádio do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas, mas eles certamente fazem uso dele, com seu festival anual Arirang. O show apresenta feitos espetaculares de ginástica e cerimônias militares. Ele ainda apresenta crianças em idade escolar, vestindo fantasias de leitão, fingindo ter nascido de uma mãe porca, e em seguida dançando alegremente. Totalmente normal. O objetivo dessa tradição específica e suja é a celebração das terras férteis da Coreia do Norte, que eles afirmam nunca ter conhecido fome ou desespero. Pode estar cheio de mentiras, mas pelo menos o festival anual deles parece bacana, porque isso realmente é o que importa, não é? Número 2. Pessoas de anotações. Se ainda não estava claro o quanto o povo norte-coreano respeita seu líder, dê uma olhada nessa foto. Ou essa. Notou alguma coisa? Bem, Kim Jong-un é frequentemente retratado com as pessoas escrevendo tudo o que ele diz em blocos de notas. Este é um truque de propaganda que o pai de Kim também usou, projetado para criar a sensação de que há sabedoria indispensável em cada palavra que um líder norte-coreano diz. Mas realmente, quanta sabedoria atemporal pode ser encontrada nesse sapato? Acho que vamos ter que perguntar a Kim. Número 1. Cura coreana. De acordo com a sempre confiável imprensa norte-coreana, a Coreia do Norte desenvolveu agora a invenção médica mais importante de todos os tempos. É chamado de Kumdang-2. Este soro maravilhoso é supostamente fabricado a partir de elementos secretos de terras raras. E é claro, ginseng. E pode curar tudo, incluindo AIDS, ebola e até câncer. E eu suponho que alguns vão inventar que também é a cura de uma certa outra doença que nos aterroriza. Embora alguns cientistas ocidentais tenham especulado que essa cura milagrosa pode ser uma mentira, projetada para atrair desertores, isso é calúnia. As melhores mentes do líder supremo nunca mentiriam sobre algo assim. Agora, se você me dá licença, estou indo para a Coreia do Norte para me curar. Vejo você do outro lado. E você, já ouviu falar de alguma outra prática maluca que só existe na Coreia do Norte? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.